Olá, meninos, bom dia, tudo bem? O nosso conteúdo hoje é de ciências. Lembra que no capítulo 3 nós estamos trabalhando a respeito das misturas e que essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que nós não conseguimos identificar a olho nu, por exemplo, a água e o sal. Quando bem misturados, quando bem mexidos, nós não conseguimos distinguir quais os materiais que estão ali dentro daquela água, que já não é uma substância pura. A água e o açúcar, quando ele é dissolvido da mesma forma, eu preciso utilizar alguns sentidos, como no caso o meu paladar, para conseguir diferenciar essas misturas homogêneas. As heterogêneas não. Eu consigo visualmente identificar as fases dessa mistura. Por exemplo, o cascalho, a água, o óleo. Existe uma separação visível e que torna essas misturas com fases diferenciadas. E hoje eu vou tirar alguma dúvida de vocês, inclusive as atividades online que foram enviadas, e vou também fazer um breve resumo desse capítulo para que nós possamos sanar todas as dúvidas e entrar no próximo capítulo com tudo ok. Bom, aprendemos então nesse capítulo 3 a respeito dessa separação dessas misturas, como nós podemos fazer e quais são os métodos utilizados para fazermos as separações das misturas. O primeiro processo aprendido que foi o de evaporação, que teve aquela experiência que você fez em casa também, utilizando a água e o sal de cozinha, em que a água evapora e fica as substâncias sólidas retidas no fundo. O processo de decantação, que é a separação dessas misturas que formam duas ou mais camadas, como que nós vimos e fizemos experiências também da água e do óleo, em que nós fizemos as misturas, esperamos decantar e ocorre então essa separação. Um processo de filtração, que foi o que nós utilizamos o café, lembra a atividade do livro que vocês tiveram que ver a mamãe fazendo lá o cafezinho utilizando o filtro? Em que o filtro ele impede a passagem de substâncias sólidas. Então, apenas o líquido ele passa ali por aquele filtro, se for um bom filtro, né? A catação, que é utilizado nos processos seletivos, que é utilizado no processo da coleta do lixo, em que eu vou catar, literalmente, né? Lembra da vovó quando fazia o feijão, que ela catava aquele que não prestava, deixava o restante do lado. Esse processo é o de catação, uma, é, é, uma forma de nós separarmos manualmente. Existe também o processo da ventilação, em que nós utilizamos o vento a nosso favor. Por exemplo, o exemplo que foi dado no livro, que é das cascas de arroz, que são separadas do próprio arroz utilizando apenas o processo do vento. Existe uma história, eu já contei para vocês em outras oportunidades, de uma fábrica nos Estados Unidos que fabricava Colgate e que há 15 anos atrás aproximadamente, e que ao final da esteira, quando o Colgate ele entrava na caixa, estava tendo um problema nesse processo, um problema muito sério. E muitas caixas estavam indo para o supermercado sem o Colgate. Elas estavam indo vazias, porque por alguma falha no processo. Milhões e milhões foram gastos para conseguir identificar esse processo, colocar uma balança de precisão, um robô, um braço mecânico, quando alguém teve uma ideia genial, que foi de instalar um ventilador a essa esteira. Então, toda vez que uma caixa vazia passava para ser embalada, esse vento ele já tirava essa caixinha e aí não ocorria mais esse processo. Então, é um processo de mistura, mas essa separação dessa mistura é algo muito interessante que pode ser utilizado em várias áreas de conhecimento, como essa historinha que a tia contou. A separação magnética é a separação que eu utilizo, né, os efeitos do ímã, e a levigação, que é utilizado no garimpo, em que eu uso a água, a força da água, para separar o material sólido daquele material que ele é mais pesado. Bom, vamos lá para o nosso formulário, só para nós confirmarmos todas as respostas que foram certas. Então, a separação de mistura é água e sal. Quando nós fizemos na número 2, o processo da filtração e o processo de catação e as misturas heterogêneas são o que nós conseguimos ver a olho nu. Portanto, eu quero deixar para vocês agora a declamação de um poema da página 53. Façam isso, olha aí a atividade e manda para a tia por e-mail, tá bom?
Um beijo e até a próxima!